Enquanto a torcida do Flamengo ainda digeriu o empate contra o Los Angeles no Super Mundial de Clubes, um novo assunto começou a dominar as conversas nas redes sociais: Thiago Almada. Isso mesmo. Bastou sair a confirmação do rebaixamento do Lyon, clube francês que detém os direitos do meia, para a nação rubro-negra iniciar um verdadeiro movimento virtual pedindo a contratação do jogador. E olha, não é qualquer nome. Almada é daqueles que mudam o patamar de um time. A galera foi com tudo, marcando dirigentes, cobrando ação empolgada com a possibilidade de trazer o argentino para o Mengão. E tem motivo para tanto barulho. Com o Lyon mergulhado em problemas financeiros e o rebaixamento confirmado, muita gente acredita que essa pode ser a chance ideal para o Flamengo dar o bote. Só que não é tão simples assim. Primeiro tem a questão da vontade do jogador. Lá atrás, quando Almada passou rapidamente pelo Botafogo antes de ir para a França, o combinado era claro: ele jogaria 6 meses no Brasil e logo em seguida embarcaria para a Europa. E foi exatamente o que aconteceu. Agora, sem essa garantia de uma nova transferência para o velho continente, será que ele toparia vestir a camisa rubro-negra por um período mais longo? É uma dúvida que pesa. Além disso, tem o desafio de negociar com o dono do Lyon, que por sinal também é dono do Botafogo. Mesmo com o clube em dificuldades, dificilmente ele vai aceitar qualquer valor pelo jogador. O Flamengo precisaria abrir o cofre e apresentar uma proposta de peso condizente com o talento que o Almada tem. A verdade é que, se o Mengão quiser mesmo essa contratação, vai ter que ser convincente em duas frentes: com o jogador e com o dono do passe. Mas que a ideia é empolgante, a isso é. Falando do que aconteceu dentro de campo, o Flamengo ficou apenas no empate por 1-1 contra o Los Angeles FC. Um resultado frustrante, ainda mais considerando o domínio do time brasileiro durante a partida. Foram mais de 60% de posse de bola, 19 finalizações, 4 bolas na trave, 2 delas do Arrascaeta, e um volume de jogo que dava a entender que a vitória era só uma questão de tempo. Mas não foi. A bola teimou em não entrar. E em noite assim não adianta reclamar. Não era o dia. Esse empate custou caro. Literalmente. No Super Mundial, a vitória vale 2 milhões de dólares, enquanto o empate rende apenas 1 milhão para cada lado. Ou seja, o Flamengo deixou de faturar uma bolada. Ainda assim, com os 2 triunfos anteriores e a premiação por avançar de fase, o clube já colocou mais de 27 milhões de reais no bolso só nessa primeira etapa do torneio. E se passar do Bayern de Munique no fim de semana, esse valor pode subir ainda mais. Isso sem contar o prestígio de avançar num campeonato que reúne os grandes da atualidade. E por falar em Bayern, o clima já é de decisão. Tem gente tentando desestabilizar, falando em crise por causa do empate. Mas é hora de apoiar. É momento de confiar no elenco, de lembrar o quanto esse time já foi capaz de superar desafios muito maiores. O adversário é gigante, claro, mas o Flamengo também é. É tradição, é camisa, é elenco. E acima de tudo, é uma torcida que faz a diferença em qualquer lugar do planeta. A ordem agora é esquecer o tropeço, focar no que vem pela frente e acreditar. Até porque num torneio com tanta surpresa tudo pode acontecer. Quem diria que o Bayern terminaria a fase de grupos em segundo lugar, cruzando logo de cara com o Flamengo, que ficou em primeiro? Pois é, futebol é assim. E é por isso que a gente ama tanto. Não tem script garantido. Não existe resultado óbvio. E se o Mengão entrar com o espírito certo, com a mesma intensidade que mostrou nos 2 primeiros jogos, tem tudo para seguir em frente. A bola pune quem vacila, mas também premia quem acredita e se entrega. E voltando a falar do Almada, é claro que a possibilidade anima qualquer torcedor. Mas também é preciso cautela. Não dá para agir na emoção. A diretoria do Flamengo precisa avaliar com calma, pesar os prós e contras e principalmente entender se o jogador está mesmo disposto a voltar ao Brasil. Porque ninguém quer ver uma novela que termina com um não no final. Se houver interesse real das duas partes, aí sim vale ir para cima com tudo. Porque talento ele tem de sobra. E num time como o Flamengo, com estrutura, torcida e ambição, ele poderia render ainda mais. Fato é que enquanto o futebol segue imprevisível dentro e fora de campo, a torcida do Flamengo continua fazendo sua parte, cobrando, apoiando, sonhando alto. E assim tem que ser. Afinal, com um elenco estrelado disputando títulos importantes e com chances reais de fazer história no Super Mundial, não dá para pensar pequeno.
Seja contra o Bayern, seja num possível duelo contra PSG ou o Inter Miami nas próximas fases, o Flamengo precisa manter o foco e a confiança. Porque a caminhada é longa, mas o objetivo é claro: conquistar tudo o que for possível. E é dentro desse cenário de incertezas e possibilidades que o nome de Thiago Almada continua fervendo nas rodas de conversa rubro-negras. Não é exagero dizer que boa parte da torcida já o vê como um reforço ideal para o segundo semestre, alguém que poderia entregar criatividade no meio-campo, aumentar o repertório ofensivo do time e até se tornar peça-chave em uma eventual caminhada até a final do Super Mundial. E mesmo com a cautela natural que cerca qualquer negociação, o burburinho está tão alto que dificilmente vai se dissipar se não vier uma resposta clara da diretoria. O curioso é perceber como o momento do Lyon acabou servindo como um catalisador dessa pressão popular. A queda de divisão do clube francês escancarou os problemas financeiros e de gestão que vinham sendo mascarados. E quando se trata de futebol, fragilidade de um é sempre oportunidade para outro. No caso, o Flamengo aparece como um gigante sul-americano com dinheiro em caixa, bons argumentos e uma vitrine que poucos clubes fora da Europa conseguem oferecer. É claro que os dirigentes sabem disso. E se houver qualquer sinal verde vindo da França, não seria surpresa ver o Flamengo tentando uma investida ousada. Mas tudo depende, claro, da vontade do próprio Almada. O garoto sempre demonstrou desejo de se firmar no futebol europeu, como muitos talentos sul-americanos fazem. A passagem relâmpago pelo Botafogo serviu de trampolim para ele chegar ao Lyon, mesmo que as coisas não tenham saído exatamente como ele planejava. Agora, diante de um cenário conturbado no clube francês, talvez seja hora de repensar os próximos passos. E se o Flamengo conseguir apresentar um projeto sólido com perspectiva de títulos e exposição internacional, pode ser que o jogador se encante com a ideia de vestir o manto sagrado. Enquanto isso, a preparação segue intensa para o duelo contra o Bayern. O empate diante do Los Angeles trouxe uma dose de frustração, mas não alterou o foco principal. O Flamengo está entre os melhores do mundo e isso por si só já eleva a responsabilidade de cada jogo. A equipe comandada por Tite sabe que o adversário europeu vem com força total mesmo depois de uma fase de grupos irregular. E é justamente por isso que cada detalhe conta. Desde o aquecimento até a última substituição, tudo precisa ser milimetricamente calculado para que o Flamengo esteja no seu auge no momento em que a bola rolar. E o que se viu até agora na competição não deixa dúvidas de que o Flamengo tem condições. O time apresentou um futebol envolvente, teve domínio de posse, criação de jogadas, finalizações perigosas e uma postura agressiva mesmo longe do Maracanã. A intensidade demonstrada nos 2 primeiros jogos foi digna de time que quer ser campeão. E mesmo no empate foi visível que o Flamengo teve volume de jogo muito superior ao adversário. Faltou a bola entrar. E isso no futebol acontece. Tem dia que parece que o gol está fechado com cadeado. O importante agora é transformar esse volume em efetividade. Contra o Bayern não vai dar para desperdiçar tantas chances. Os alemães são frios, objetivos, não costumam perdoar erros. Se o Flamengo quer avançar, precisa ser letal. E mais do que nunca o apoio da torcida será essencial, mesmo que à distância. A conexão entre o time e os torcedores é algo que vai além do estádio. É energia, é crença, é aquela vibração que chega mesmo quando a voz não pode ser ouvida. É isso que faz o Flamengo ser diferente. É isso que transforma cada jogo em uma batalha carregada de emoção. E falando em emoção, o Super Mundial tem proporcionado momentos intensos. Desde a organização ousada do torneio até os confrontos inesperados, tudo contribui para uma atmosfera única. A possibilidade de enfrentar gigantes europeus logo nas fases iniciais mexe com qualquer planejamento. Mas o Flamengo já mostrou que não teme ninguém. Seja PSG, seja Inter Miami, seja qualquer outro que vier pela frente, o time entra sempre com o espírito de decisão. E isso precisa ser mantido. Voltando ao tema do Almada, é curioso observar como o futebol consegue unir momentos tão distintos. Enquanto o Flamengo busca mais um título internacional, o Lyon amarga um dos capítulos mais tristes de sua história. E no meio disso, um jogador como Almada pode se tornar o elo entre esses dois mundos. De um lado, um clube em reconstrução com dificuldades financeiras e incertezas sobre o futuro. Do outro, uma potência sul-americana em plena ascensão com estrutura, torcida apaixonada e objetivos ambiciosos. O caminho parece óbvio. Mas o futebol, como sempre, guarda suas surpresas.
E se o Flamengo conseguir mesmo avançar nessa negociação, seria um movimento de mercado daqueles que marcam época. Não apenas pelo nome do jogador, mas pelo que ele representa em termos de estratégia e visão de futuro. Seria mais uma prova de que o clube está atento às oportunidades, que sabe agir rápido quando a chance aparece. E mais do que isso, que tem ambição de continuar crescendo não apenas dentro de campo, mas também fora dele, com decisões inteligentes e ousadas. Enquanto isso, o torcedor faz o que sabe fazer de melhor, apoia a cobra, sonha. E sonha alto. Porque quando se trata de Flamengo, pensar pequeno nunca foi uma opção. Seja em busca de um novo reforço ou de mais uma taça, a nação sempre acredita. E quando ela acredita, pode ter certeza, o time sente. O clima que se criou em torno do jogo contra o Bayern é de final antecipada. Não há espaço para vacilos. Cada lance pode ser decisivo. Cada bola dividida precisa ser encarada como se fosse a última. É esse espírito que precisa estar presente do primeiro ao último minuto. E nesse contexto, não é exagero dizer que a partida contra o Bayern pode redefinir o rumo da temporada. Um bom resultado empurra o time com tudo para a próxima fase da moral e mantém a confiança em alta. Já uma eliminação precoce exigiria respostas rápidas e talvez até mudanças de rumo. Por isso é hora de foco total. Não dá para se distrair com o que acontece fora das quatro linhas. O momento pede concentração máxima, entrega total e uma dose extra de ousadia. E ousadia nunca faltou ao Flamengo. Desde as conquistas históricas até as viradas improváveis, o clube sempre se caracterizou por buscar o impossível. E é com esse espírito que o time entra em campo contra o Bayern. Um adversário de respeito, claro. Mas que também tem seus pontos fracos, suas brechas. E cabe ao Flamengo explorá-las com inteligência, paciência e coragem. Porque quem joga com medo perde antes mesmo de a bola rolar. Do outro lado, a torcida vai continuar fazendo barulho, empurrando, pressionando e mostrando que acredita. Porque acreditar no Flamengo não é só um verbo. É uma forma de viver. E enquanto houver um fio de esperança, haverá grito, haverá apoio, haverá paixão. Seja com o nome de Thiago Almada na pauta ou com qualquer outro assunto, o que não muda é esse sentimento incondicional. Esse amor que atravessa fronteiras, desafia a lógica e transforma cada partida em um espetáculo único. Porque com o Flamengo tudo é possível. E o impossível só demora um pouco mais. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um rumor tem agitado o mundo do futebol nas últimas horas. A FIFA teria decidido cancelar a tão esperada partida entre Los Angeles FC e Flamengo, válida pelo Super Mundial de Clubes. A notícia, ainda não oficialmente confirmada pelas entidades envolvidas, já provoca um burburinho enorme entre torcedores, jornalistas e especialistas. A expectativa por este confronto era enorme, afinal juntaria um dos clubes mais emblemáticos do Brasil contra uma das equipes mais promissoras da Major League Soccer MLS, em um duelo que prometia agitar as redes sociais e as arquibancadas. O Flamengo, conhecido por sua força e tradição no cenário sul-americano, vinha com força total para encarar o Los Angeles FC, que por sua vez tem crescido bastante no futebol norte-americano, chamando atenção pela qualidade técnica e organização tática. A possibilidade do cancelamento levanta muitas questões, especialmente sobre os motivos que levaram a FIFA a tomar essa decisão tão drástica em um torneio de tamanha visibilidade. Entre as especulações, alguns veículos sugerem problemas logísticos, enquanto outros apostam em questões relacionadas a protocolos sanitários ou até mesmo disputas internas na organização do evento. O que se sabe até agora é que nem Flamengo nem Los Angeles FC se manifestaram oficialmente sobre o assunto, que alimenta ainda mais o clima de mistério e especulação. O Super Mundial sempre foi um palco para confrontos entre gigantes do futebol mundial, reunindo campeões de diferentes continentes em busca do título supremo, e a ausência desse jogo específico, caso seja confirmada, certamente deixará um vazio na competição. Para os fãs do Flamengo, o encontro com o Los Angeles FC poderia representar uma oportunidade valiosa de testar o time contra uma equipe diferente com estilos e características diversas, algo fundamental para o crescimento do elenco e para a manutenção do ritmo competitivo. Por outro lado, o Los Angeles FC via nessa partida uma chance de se consolidar ainda mais no cenário internacional, mostrando que o futebol americano não está mais distante do patamar das grandes potências globais.
No entanto, diante da possibilidade de cancelamento, resta aos torcedores aguardar os próximos desdobramentos e uma posição oficial da FIFA que ainda não se pronunciou de maneira clara. O mercado da bola, claro, também observa de perto, já que eventos desse porte costumam influenciar negociações, movimentações e até a imagem dos clubes envolvidos. Em tempos em que a comunicação entre clubes, federações e torcidas é instantânea, um rumor como esse rapidamente ganha força e vira assunto de discussão nos principais canais esportivos e redes sociais, mostrando que o futebol vai muito além das quatro linhas e das partidas em si. O que permanece certo é que a paixão dos fãs continuará a pulsar forte independentemente das decisões administrativas e que o futebol sempre encontrará um jeito de surpreender, seja com jogos, rumores ou até cancelamentos inesperados. Acompanhar essa história de perto será fundamental para entender os rumos do Super Mundial e quem sabe confirmar se esse duelo tão aguardado realmente não acontecerá ou se ainda há chances de ser remarcado. Até lá, o clima de incerteza e especulação domina o noticiário esportivo. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando em, ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo, até morrer, tamo junto.